Como é que é? Pois então, aí você vai ver o que é a pressão, o negócio dando certo ou errado, tem que pagar salário dos outros. Normal. Mas na hora que aquele mecanismo funcionar, você vai para o estágio mais poderoso. Tem 5 datas de uma empresa. Quando você abre, quando dá break-even point, payback, contratar um CEO e quando você passa esse negócio para frente. Engraçado, o brasileiro não sabe disso. O brasileiro é uma alegria, quando abre, o resto nunca vai acontecer. Eu explico 5 para quem não sabe. Primeiro passo, a abertura de um negócio é igual ao nascimento de um filho. É uma grande data. Break-even point, que significa no português, ponto de equilíbrio. É quando aquela empresa não pega dinheiro mais do seu bolso. Hoje eu tive a oportunidade de fazer 3 grandes negócios. Aí os caras, eu olho na pessoa, eu falo, o que você quer? A pessoa quer dinheiro. Eu falo, não quero pôr dinheiro aí não. Aí eu vejo, a pessoa não tem gestão, aquela mesma conversa de sempre. Não tem gestão, não tem, não quero pôr dinheiro não. Tá bom. Sabe por quê? Porque bons negócios, a conversa não começa por dinheiro. A conversa começa por tecnologia, por outras coisas. A pessoa quando não chega pedindo dinheiro é porque ela já é um saco sem fundo daquela empresa. Eu já peguei esses métodos, não funciona. Então, o ponto de equilíbrio é quando a empresa, que é o primeiro grau de maturidade de uma empresa, é quando ela para de tomar dinheiro do dono. Se você tem uma empresa, você está há meses perdendo dinheiro para a empresa, essa empresa está errada. Pablo, eu programei o payback 24 meses, mas já está com 40, tem um negócio errado. Que é a terceira data, chama payback, quem quiser anotar. Payback é quando aquela mesma empresa que tomou 1 milhão seu para funcionar, ela te devolve 1 milhão. Grande data essa. Ou seja, antes de começar um negócio, a pessoa fala assim, eu vou começar esse negócio porque o negócio dá dinheiro. Só pela conversa eu já sei que você vai quebrar tudo. Porque negócios não dão dinheiro, dinheiro são construídos. Dinheiro a gente não ganha. Anota aí, dinheiro a gente faz. As pessoas não entendem isso. Dinheiro tem que ser feito. A empresa, ela é uma máquina de fazer dinheiro. E quando você não entende dessa máquina, você pode pegar qualquer dinheiro e pôr lá e vai quebrar. Então vamos lá. Primeira data, abertura, parabéns. Aqui no Brasil, 83% das empresas no Brasil quebram até o 3º ano. Vocês sabem disso ou não? Por que quebra? Sabe responder também? Porque não faz pergunta, cara. Olha lá, o cara é vendedor, está trabalhando para você. Aí ele ganha comissão, aí ele ganha lá 5 mil reais de comissão. A primeira coisa que ele faz é o seguinte: se eu estou ganhando 5 mil, meu patrão ganha 500 mil. Eu vou montar uma empresa. Aí o cara só é vendedor. Vai lá, quebra a cara e depois tem que voltar a trabalhar de novo para os outros. Por quê? Porque ele só é vendedor. E empreendedor tem que ser multifacetado. Ele tem que aprender a comprar, vender e gerir. No mínimo essas 3 coisas. Quer sair da CLT, fica bom nessas 3 coisas: comprar, vender e gerir. 3 coisas essenciais. A empresa tem que produzir, então você tem que aprender a produzir. A empresa precisa de ala de criativo, então precisa aprender criação. Aí você tem que entender o tamanho do negócio que você está entrando. Então, sempre que possível. Vocês querem sair da CLT e andar rapidamente num negócio, tracionar rápido? Compre e venda. Sem gestão, só compre e venda. Entre em compra e venda. Aí melhorou um pouquinho aí fazer gestão. Aí se não tiver gestão, se tiver um estoque, acabou. Mas se você entrar num negócio, por exemplo, que você só compra e vende, aí não tem gestão. É claro que essas coisas são de automação. Tem alguns negócios no mundo digital que dá para fazer isso sem fazer gestão. Alguém faz a gestão. Entendeu ou não? Primeira data, então, abertura, depois o break-even point, depois o payback, depois o CEO. Quando a sua empresa estiver equilibrada, devolver o capital, é hora de promover ela para ter uma pessoa melhor do que você para tocar ela. É a hora que um monte de gente chora. Estava sentado com um dos caras que é um dos maiores gênios do país, que é um sócio que mora nos Estados Unidos, o Christian Barbosa. E o meu pedido para ele hoje no almoço foi: tem como você pôr um CEO nessa empresa? Ele é o CEO. Aí, não, mas eu gosto de trabalhar. Eu falei: é muito melhor a gente pagar 50 mil reais para um cara estar nessa empresa de tecnologia e você andar com a gente de esqui, você ir para... A gente vai para o Ceará mexer com kitesurf, que é lá que a gente tem as ideias. Só que você vive trabalhando, cara. Olha que loucura. Só para você entender que decisão que é essa. Os 50 mil que ele está deixando de pagar para um cara, que eu falo o valor mensal, já vem um anual na minha cabeça, né, que dá 600 mil por ano. Eu recebo o lucro dessa empresa. Eu já estou falando que eu estou abrindo mão, junto com eles, de 600 mil de lucro, porque eu quero um cara lá para esse sócio pensar coisas diferentes. O melhor funcionário que você tem que demitir de uma companhia, eu falo para todo mentorado meu, é você mesmo que é dono. Só que é nível, tá? Você entendeu que você está saindo da CLT? Essa conversa não é para você agora. Você tem que se quebrar por causa dessa companhia, reajustar a companhia, sua cabeça, fazer as coisas funcionarem, tracionar aquilo, para depois ouvir essa conversa. Mas esse é o último estágio de um negócio. Penúltimo estágio. E o último, Marçal? O último estágio é legado. Legado é: ou nós vamos fechar, ou nós vamos vender, ou nós vamos transmitir para alguém. Ou nós vamos fazer cisão, ou nós vamos fazer fusão. Esse é o legado de uma companhia. Mas a gente não quer, a gente quer manter ela aqui. Não tem como, você não é para sempre. Essa empresa tem que passar para o seu filho, essa empresa tem que fechar. Que é normal, tá? No Brasil é normal a empresa fechar. Antigamente tinha empresa que atravessava 4 séculos. Foram bem poucos, né?
Mas as grandes companhias do mundo inteiro, tinha uma que chamava, já foi a maior empresa do mundo, Companhia das Índias, das Índias Marítimas, um negócio assim. Já foi a maior empresa do mundo, quebrou. Lehman Brothers quebrou. Várias grandes companhias gigantescas já quebraram. É normal, porque esqueceu do quinto pilar. Por que eu estou falando isso? Porque o público que está me assistindo é um público que a maior parte é empreendedor. Só que você não é empreendedor, você é sofredor, porque você não sabe fazer as perguntas. Cadê um cara brabo? Vamos lá, faz uma pergunta aí para quem é empreendedor. Lista de pessoas que eu tenho que contratar ainda esse ano. Não, esse ano não dá mais não. Se não contratar esse ano e não ajustar de jeito, você já entra no ano que vem dando errado, cara. Tem que contratar agora. Mas você está entendendo, eu não tenho dinheiro, mas se você sentar com a pessoa certa, isso pode mudar a realidade, cara. Tem gente que não vende porque só tem vendedor meia boca. Tem que contratar alguém bom, cara. Mas não acha. É porque você procurou pouco. É porque você está procurando pouco. As pessoas não estão sabendo da vaga. Você não está criando estímulo para isso. Mas se você fizer as perguntas, tudo vai mudar. Eu vou abrir para vocês fazerem perguntas agora. Vai lá. Sem pitch, sem enrolação, vai direto no como. Porque se ficar com enrolação, vai direto no como. Boa noite. Boa noite. Pode ir. Décio Coracini falando aqui, tenho 53 anos de idade. Trabalhei 28 anos no mercado segurador. Me encontro hoje numa situação acessível ao mercado, que nem fala. Irmão, vai direto no como. O ponto é, você contrataria uma pessoa de 53 anos para trabalhar na sua empresa, a Love Seguros? Cara, se o cara tiver 200 anos e der conta de fazer o que tem lá, pode ir. O cara tem condições de trazer, e traz, porque trouxe para o mercado. Qual que é a outra pergunta? Tem mais uma? Tem mais uma. Então vai direto nela. Você conversaria comigo sobre essa? Se você tem alguma oportunidade, você poderia conversar comigo sobre isso? Não. Obrigado. É o seguinte, eu sei que quer trabalhar na Love? Oi? Eu sei que Sim. quer trabalhar. Não, pra você entender, é porque eu sou a pessoa errada, eu não trabalho na Love, eu sou o dono lá, eu não... Aí, você vai entrar, aonde que entra? Batalhãoazul.com.br. Com quem que eu falo? Com quem que eu falo, Marcelo? Entra lá no site, moço. Nós somos Eu mais já de 30. entrei lá. Então, o problema às vezes é isso no mercado. Mas tá? o que você quer fazer? Eu quero trabalhar lá. Então é só entrar, batalhãoazul.com.br, tem mais de 30 mil pessoas trabalhando lá com a gente. Então, eu já procurei. E o problema é que nunca tem... E as pessoas hoje, o mercado é o seguinte, está fechado, tá? Então, assim, o cara passou de 50 anos, esquece. Mano, Isso a gente tá não olha acontecendo. isso pra lugar nenhum, cara. Mas tá Isso é bom. coisa da sua cabeça. Não, não é não. Não, tô falando na nossa empresa, a gente não olha pra isso. Porque se você não der resultado, você nem continua. Entendeu? Sim, então, e a minha Você já proposta- entrou no batalhãoazul.com.br? Não, eu vou entrar lá. Então só faz isso, cara. Vou entrar. Eu entrei em outros lugares. Não, já, entra perguntei nesse, lá. cara. Entra nesse. Ó, outro. Valeu, Obrigado, próximo. Eu entendo que quando chega aqui não quer trocar ideia, mas lembra que a arte de fazer? Eu sei que eu politicamente não deveria ficar cortando você. Você tinha que falar tudo o que você quisesse. Mas aqui na palestra é de fazer a pergunta. Como eu faço para trazer a minha startup para o seu conglomerado? Startup de quê? Ela está no ramo imobiliário, ela é de arquitetura e engenharia, todas as engenharias. E eu tenho uma plataforma onde vende... Mostra pro Ferguson. O Ferguson está aí? Olha lá, o Ferguson Quem é está. Ferguson? Olha lá, ele está com a mão levantada. Mostra para ele. Tá bom? Ok. A Núbia Ferreira Lopes. Marcelo, me contrata para trabalhar com você. Olha, eu não sei se vocês sabem, eu não contrato parente, não contrato amigo, não contrato colega, não contrato nada disso. Vocês sabem disso ou não? Não contrato. Eu não contrato a pessoa porque ela é isso ou porque ela é assado. A primeira coisa que o grupo faz, eu acho que deve ter, desde o nosso lançamento, alguns anos atrás, a gente nunca pegou um currículo para contratar uma pessoa. A parada é definida por propósito, é um negócio bem forte. O Vale do Silício faz isso também. Não contrata a pessoa porque ela é boa numa coisa, contrata por propósito. Nosso alinhamento começa pelo propósito. Para quem não sabe, no meu braço de ensino chamado MEDP é um lugar onde talvez 99% dos meus sócios vieram de lá. E os que não vieram de lá, que é o outro 1%, eu só faço sociedade sem entrar lá. E gente para trabalhar vem de algum braço de ensino, né? Que a gente tem 2 milhões de alunos, porque o cara já tem a mesma frequência e o mesmo propósito. Sacou? Vai lá, próxima pergunta. Pablo, boa noite. Eu sou Romário. De Pablo, Angola? De Angola? Isso. Como fugir de um chamado de Deus sem sofrer? Sem sofrer? Ah, amigo, sei não. Qual Deus você está falando? De qual Deus? O que acontece? Lá em Salmos está escrito assim: se subo aos céus, lá está. Se desça ao mais profundo do mar, o teu amor vai me alcançar. Nem perseguição, mas é o amor mesmo. Ele vai te pegar de qualquer jeito. A terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Cara, você fugir de um negócio desse tendo consciência, eu acho que é impossível. O que acontece? Eu tenho o mesmo chamado que você, de ser presidente do meu país. Só que eu já falei para Deus, eu não quero. Ah, isso é normal, também já falei. Só que
Normal. Qual que é a pergunta? Direto na pergunta. O que acontece? Pergunta, Romário. Como eu posso ajudar a África a melhorar na questão da mentalidade e na questão da sua identidade? Cara, começa com o que você tem, né? Quando você vai analisar a história, quando Deus chama uma pessoa, Ele nunca chamou uma pessoa numa semana e resolve na outra. Todas levaram anos. E esses anos de diferença é para você amadurecer naquilo. Então, você já sabe que para mudar a mentalidade de alguém na escala que você tem hoje, é o que você já está fazendo. E amadurecimento é conexão, vou modelar o papo, vou fazer isso. Você vai fazer um monte de coisa e você vai continuar amadurecendo. Desde o dia que acabou a política até o dia de hoje, você não sabe o tanto que eu amadureci. Eu nunca amadureci tanto na minha vida. Nunca. Foi o espaço de tempo o menor espaço de tempo que eu mais amadureci até hoje. E eu sinto no meu coração que eu tenho que amadurecer muito ainda. É engraçado que muita gente já me aprova, pode ir, mas eu já entendi que eu preciso subir meu nível de autoridade. É assustador. E a mesma coisa que você está passando aí, eu já passei. Vontade é zero. E como é que você pode me ajudar a concretizar isso? Porque eu não consigo te ajudar, cara. Você vai ter que percorrer esse caminho. É inevitável que isso aconteça, se é isso que você tem mesmo no seu coração. É aí que está o detalhe. Você precisa construir a autoridade. Então, por exemplo, um homem, quando ele arruma um emprego pela primeira vez, ele está construindo autoridade. Quando ele ajuda a mãe dele a primeira vez, lá morando na casa dela, ele está construindo autoridade. Quando esse cara casa, ele está construindo autoridade. Quando esse cara tem filho, ele está construindo autoridade. Quando ele abre uma empresa, ele está construindo autoridade. Quando ele gera emprego, ele está construindo isso. Quando ele lança o primeiro livro dele, ele está fazendo isso. Quando ele tem testemunho de gente que mudou de vida por causa dele, ele está fazendo isso. Então, colocar à disposição, você vê que os grandes marcos e as coisas mais poderosas que você já fez, aumentou o seu nível de autoridade. O problema é que você já quer resolver o problema. Eu não quero, porque eu já vi que não funciona. Se dependesse de mim, eu já queria resolver na hora, mas não funciona. Construção de autoridade. Por que Deus coloca você numa pressão? Porque não é que Ele quer que você prove para Ele que você dá conta. Ele quer que você dê a resposta certa para gerar autoridade diante dos outros. Sacou? Próximo. Como identificar um bom funcionário? Fazer uma boa contratação. Aonde? Quem perguntou? Um bom funcionário? O que você procura? O que você chama de bom funcionário? Ó, para você ver. Eu posso responder logo, então eu faço pergunta, né? Porque a pergunta dele precisando de ser mais específico. Como identificar uma boa contratação? Que a pessoa que eu estou contratando... E o que eu faço no nosso ecossistema de recrutamento e seleção? Primeira sugestão que eu dou como gente para vocês, tá? As 5 maiores habilidades que o ser humano tem que ter, uma delas chama recrutamento e seleção. E eu te provo por quê. Comunicação é uma delas, network é outra, gestão é outra. Uma das outras duas. Recrutamento e seleção. Por quê? Quem é bom de recrutamento e seleção? Recruta de verdade os amigos certos. Eu não escolhi meu amigo. Então você foi escolhido. Alô? A vida só tem um caminho. Ou você escolhe, ou você é escolhido. E geralmente, se você é escolhido por um cara que não quer progresso, ele te escolheu porque você está sem fazer nada na vida. Esses são os sintomas de vocês dois. Você recruta certo uma pessoa para casar. Eu sei que tem gente que fica doida agora, porque fala, eu já casei agora tem que pagar 3 vezes mais. Errou no recrutamento, tem que investir em treinamento. Se você entender sobre recrutamento, você vai recrutar sócio que tem capacidades que você não tem, porque se você estiver querendo dividir lucro com alguém, é porque você é maluco. Quem que já acordou um dia e falou assim, nossa, estou ganhando dinheiro demais, eu tenho que arrumar um sócio para dar dinheiro para ele? Já pensou isso algum dia? Não tem ninguém que pensou isso. Por quê? Porque nós não arrumamos sócios para dividir o dinheiro. Tem negócios engraçados que acontecem aqui com a gente. Aí um sozinho vai lá e faz o negócio, aí depois chegou outro e fala assim, queria pôr dinheiro nisso aí. Mas o trem já está funcionando e o dinheiro está entrando sozinho, então não precisa do seu dinheiro mais. Às vezes acontece. A gente coloca o sócio pelas capacidades que o sócio tem, pelas competências que ele tem. Se for só para ter um funcionário, paga o funcionário, não precisa pôr de sócio. Teve gente aqui que já perdeu a paz por causa do dinheiro de alguém. Pelo dinheiro, pôs a pessoa no contrato social. É porque você nunca trocou ideia com quem sabe de negócio. Você não põe ninguém em contrato social por causa do dinheiro. Você promete num contrato de devolver aquele dinheiro corrigido. Não coloca uma pessoa por causa de dinheiro, porque você vai se ferrar. Eu aprendi isso também. Que uma pessoa que vem pela grana vai embora por ela também. E acaba com tudo. Então você saber recrutar é fundamental. 3 coisas você vai fazer. Primeira delas, número 1, é olhar se a pessoa é simples. Gente sofisticada só dá prejuízo. Não contrate gente sofisticada que você vai se ferrar. Quer gente que vive em justificativa, dando desculpa e sempre começa amanhã, nunca hoje. Pessoa leal. Testar pela história da pessoa, pelas falas e com perguntas, através de recrutamento e seleção, se a pessoa é leal. A validação só vem com o tempo. Terceiro, a coisa mais importante do mundo no ser humano, ter o coração ensinável. Eu anotaria esse negócio porque isso é assustador. Olhar para uma pessoa e descobrir se o coração dela tem tratamento ou não. Como? Você perguntou para a pessoa qual foi a pior coisa que você passou na sua vida. A pessoa que esconde, ela não é tratável.
Você fez tal coisa, como é que você tratou isso? Como é que você saiu disso? Você chama a atenção da pessoa, descobre um ponto fraco dela no meio da entrevista e dá uma pressão nela. A pessoa que ela não demonstra melhor e nem abertura para sair daquele cenário, essa pessoa vai te dar trabalho. E eu ponho pressão. Agora eu não contrato mais, mas eu colocava muita pressão quando eu descobri isso. As 3 coisas, então, é simplicidade, lealdade, coração, ensinava. As melhores coisas. Eu, Pablo, eu prefiro contratar um pangaré que quer mudar de vida do que um cavalão manga larga que não quer aprender nada. Mas o cara bom vai dar resultado. Não, ele vai acabar com o time inteiro, é diferente. Uma pessoa indisciplinada, uma pessoa que não respeita, e ela se acha, ela pode ter o melhor resultado do mundo. Eu não quero ela em nenhum negócio meu, nem na limpeza, nem na portaria, nem na gestão, nem em lugar nenhum. Eu prefiro gente que não tem nada, mas que tem o coração aberto. Aí ela muda rápido. É assim que faz para selecionar as pessoas. Começa pelo propósito, que é mais fácil. Vai, próxima pergunta. Oi, Pablo. Eu queria saber... Oi, boa noite. Meu nome é João Arthur. E eu queria saber como que eu posso perder a minha insegurança e medo de um escalonamento de alguma resposta minha ou de alguma opinião com alguma outra pessoa. Escalonamento de quê? De algum tipo de conflito, sabe? Tipo, se eu der a minha opinião ou se eu der alguma ideia que eu tenho de alguma pessoa. Tipo, amanhã é uma palestra perfeita para você. Põe na tela aí, chama Como Amanhã Deixar de também. Ser Bonzinho. Hã? Amanhã eu vou vir também. Você vai vir também? Então, você é um cara bonzinho, gente boazinha, não gosta de conflito. E você gostando ou não, vou te falar o que você tem que fazer na sua vida. Fala todo mundo assim, ó, gente boazinha não prospera. Por quê? Porque sempre tem uma pessoa que quer montar no lombo dessa outra. E ela não vai prosperar porque ela vai estar com 2 pesos. Vai carregar ela e outro. Por causa disso. Então, irmão, já que você vai estar amanhã, aí se vê amanhã, então. É porque eu não tenho medo do que eu vou dizer. O que eu tenho medo é mais do que pode gerar alguma coisa muito grande, sabe? Tipo, porque eu sinto que qualquer coisa que eu falo, as pessoas ficam muito incomodadas, assim. Tipo, alguma coisa simples, sei lá. Assim, seu problema é de autoimagem, de relacionamento com sua mãe, sabe disso ou não? Sei, eu sinto isso também. Tem que resolver. Engraçado que eu nunca te vi, mas esse jeito seu, eu já resolvi o problema de muita gente com esse mesmo jeito. Aí a sua insegurança é porque alguém foi muito duro. E essa dureza faz com que você fique inseguro. E aí, pelo seu comportamento, já apontou que é sua mãe, então você já confirmou, está resolvido. Eu também sinto que eu tenho um tipo de bloqueio de comunicação e de autoimagem também. E no dia que você... Isso eu já tinha Só que falado. eu não sei como é que é. É porque assim, quando você tem um bloqueio de autoimagem, ele meio que carrega os outros bloqueios. Leva tudo. E aí eu vou te dar uns remedinhos amanhã. Um remedinho de tipo, abrir fogo no confronto. Tem que ir pra cima. Tem um programa meu que durou o ano inteiro, uma mentoria, chama O Pior Ano. Todo começo de ano, a hora que começa o programa, começa a choração. Porque eu falo, abre fogo. Como assim? Vai confrontar todo mundo que te paralisa pra você ver. O que acontece no primeiro momento? Todo mundo assusta. Segundo, todo mundo corre. Aí depois chega perto e fala, não, você é aquele otário ainda. Aí chega, você não dá mais espaço e acabou. É um sintoma de pessoas que fazem o MEDP também. Várias pessoas que gostavam de mim, aí o cônjuge vem, a primeira sensação nos primeiros 30 dias é de ódio, mortal em relação à minha pessoa, porque a pessoa para de ser boazinha. Aí depois ela entende, começa a se valorizar e fala, não, esse rolê aí é o que eu queria. E Acabou. eu também me inspiro muito em você, porque eu tive uma época da minha vida que eu era muito gago, né? E eu acho que você tinha falado em algum lugar que você também era gago quando você era bem mais novo, né? Não sei se era mentira ou não, se foi alguém que falou, não sei. Mas... Você tá falando de gago? Tipo... Era quando eu ficava nervoso, 2005. Aí quando eu era um pouco menor eu também era muito mais. Você sabe o que é de novo isso, né? Insegurança. Bloqueio? É insegurança. Aí se for um negócio muito forte, é um bloqueio, você precisa de ir na raiz disso. Enfrentar, né? Boa, vai próximo. Amanhã não resolve isso aí. Pablo, onde começar para chegar no bilhão, né? A mentalidade, Você quer o quê? chegar no bilhão, Você já chegou no Mi? já. É. Pela Deixa eu mentalidade, pela Vou gestão. falar uma coisa. Vamos seguir a matemática. Tem 7 dígitos, 8 dígitos, 9 dígitos. Você pediu o 10º dígito. Vamos lá. Os 7 dígitos é 1 milhão. Até 9 milhões de reais, ainda continua 7 dígitos, só que é múltiplo 7 dígitos. Quando vira para 10 milhões, é o 8º dígito. Você já fez 8? Já. Aí você vai até 99 milhões, ainda é múltiplos 8. Aí você faz 100. 100 é 9 dígitos. Já fez? Não. Não, então você não vai pular a ordem. Aí que está o detalhe. Os 7 dígitos, eu posso falar com toda a segurança do mundo. Você pode se achar a pessoa mais tapada do mundo. Você dá conta de fazer. Dá conta. Fala com a boca assim, ó, eu dou conta. Agora precisa de ajustar para fazer. Dar conta é aquela coisa positiva, lembra? Aí ele falou, vamos pro 10º dígito. Eu testei, já foi no 7, já foi no 8. Aí eu perguntei, chegou no 9? Não. Porque quando chega, esse escalonamento de dígito,
Tem gente que está assistindo aqui presencialmente, são pessoas de 5 dígitos. Quiser lembrar disso pro resto da sua vida, pega o 7º dígito, que é 1 milhão, tira um dígito, aí cai para 100 mil. Tira um dígito, cai para 10 mil. Aí são pessoas de 5 dígitos. Tira mais um dígito, cai para quanto? Quanto? 1000. Tira mais um, 100. Tira mais um, 10. Tira mais um, R$1. Vamos lá então. Eu quero chegar no 10º dígito. Eu estou falando de energias exponenciais. Para chegar nesse 10º dígito, você precisa de um campo de energia de 10 dígitos. E não é só aqui. É na cabeça de muita gente. Muito processo, muita tecnologia, muita gestão, liderança, multiplicação de talento. É as chaves para bater 10 dígitos. É problema. Então vamos voltar no 9. Qual que é o produto que você mexe? Eu tenho uma rede de açaí, de cachorro-quente, e mexo com hospedagem, e estou querendo ir para um produto digital também. Então tá. Cuidado com a capacidade emocional que você tem de tocar tantos negócios. Não é qualquer um que dá conta de tocar 3 negócios. A pessoa perde o prazer da vida em ter 3 problemas de jeito. Aí que você tem que criar. Você tem que criar um processo, aí tem que lembrar dessa dica. Como você não pode emocionalmente tocar esse tanto de coisa, você precisa multiplicar isso para pessoas tocarem no seu lugar. Então você tem uma rede lá de açaí. Você tem que pensar o seguinte: eu preciso multiplicar e tem que ser muito bom para o treinamento para esse negócio funcionar. Senão vai despadronizar, vai quebrar o negócio. E acontece, é normal. Aí você fala, eu quero ir para o digital. Você quer ir para o digital, então se todas as pessoas estiverem tocando seus negócios, você pode abrir sua cabeça e aprender, tirar um tempo para isso. Se você tiver que tocar essas empresas tudo nas suas costas, amigo, esquece, você vai pirar. Então você conseguiu fazer o 8 dígitos. Para ir para 9º dígito, você tem que multiplicar 10 vezes esse dígito. Não é o dobro. Aí quando você chegar nesse 10, você não tem que dobrar, você tem que multiplicar 10 vezes para bater o 10D. O 10D, isso mesmo. 10 dígitos. Mas onde está o segredo? Aí já não é só você, aí você tem que ter vários você. E tem um ecossistema. Se você quiser anotar, a formação de um ecossistema é a partir de 8 dígitos. Abaixo de 7, abaixo de 8 não tem. A partir de 8 são empresas afins que vão ajudar a construir esse negócio. O negócio de bilhão é ecossistema. A palavra é essa, a chave. E formação de multiplicação de talento. Sacou? Os dois, né? Cara, tudo começa na cabeça. Mas se não transmitir para a cabeça do outro, que chama multiplicação de talento, não vai dar. Se esse aprendizado fez sentido para você, imagina o que o livro pode te ensinar. O link está na descrição. Não perca essa oportunidade.